Reavivados aí já? Abertos à ação do Espírito Santo? Quem é que vem pela Canção Nova aqui pela primeira vez? Nossa, que bom, sejam bem-vindos, viu? Aplauda essa pessoa que veio aqui. Olha para ela, olha, fica com a mão levantada assim, quem veio pela primeira vez aqui. Que bom, viu? Seja bem-vindo. E quem que está só de passagem, veio passar o dia, né? Talvez estava em Aparecida, né? Veio passar o dia aqui, ou então veio para o Cairós. Que bom, seja bem-vindo aí às caravanas. E a você que nos acompanha em casa, Deus abençoe. Um ótimo dia, um ótimo domingo para você, um dia maravilhoso. O que eu queria partilhar com vocês aqui, um pouco, é sobre algo que tem acontecido em nossa igreja e que precisa acontecer em nossa vida, que precisa acontecer em nossas famílias, em nossa casa, em nossos casamentos, na nossa juventude, nos nossos filhos. Eu tenho uma menina, que é a Maria Tereza, que agora está acompanhando lá com a minha esposa Janaína. Ela tem 1 ano e 9 meses. E eu já tenho levado a ela a viver essa experiência. E o lindo é que ela tem entendido que quando eu falo para ela que nós vamos rezar no Espírito, ela já começa a rezar. Porque desde cedo que a gente já vai ensinando, inserindo as nossas famílias e os nossos nessa vivência que vamos partilhar nessa manhã. Quando Jesus, ele começou a sua vida pública, depois de toda a tentação que ele viveu no deserto, dos 40 dias que ele passou lá, ele chegou na Galileia e ele entrou na sinagoga. Como dos costumes dos judeus, era um dia de sábado, ele pegou o livro e começou a ler aquele livro. Vocês conhecem essa passagem? Lá em Lucas 4, vai falando muito sobre isso. E quando Jesus começa a ler, ele exatamente proclama ali a profecia de Isaías 61, que diz: o Espírito Santo repousa sobre mim. Ele me ungiu. Eu vou pegar, se você quiser pegar comigo, por favor, em Lucas 4, lá no versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Ele começa falando. Vou retornar um pouco antes, no versículo 16. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume. E no dia de sábado foi à sinagoga. E levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou os ajudantes e sentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que acabastes de ouvir. Então, naquele momento, aonde ele falou: o Espírito Santo repousa sobre mim. Nesse momento, ele foi ungido completamente, como diz o profeta. Ele me ungiu. Ele me consagrou com a unção. Então, o próprio Pai, sendo nele o Filho, com o Espírito Santo, ungiu, consagrou Jesus naquele momento. Naquele momento, Jesus, que já é o próprio Deus, Jesus, que é o próprio Filho do Pai, que é o próprio Espírito Santo encarnado, ele foi ungido quando ele proclamou aquela profecia de Isaías. E o interessante dessa palavra, quando Jesus fala: o Espírito repousou sobre mim. E o repousar é o mesmo Espírito que lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou tudo, falava que o mundo estava em trevas e sobre as águas repousava, ou seja, pairava o Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito Santo de Deus que pairava nas águas no início, no princípio de toda a criação, é o Espírito Santo que pairou, que repousou em Jesus naquele momento. Esse Espírito Santo que paira, o Padre Jonas nos dá um exemplo muito simples de como é uma galinha que senta sobre os seus ovos e ela paira as suas asas nos seus ovos. Aqueles ovos eles podem chocar, como não, mas só que conforme ela pairou, conforme ela sentou sobre aqueles ovos e ali o cultivou, o chocou, nasceu um pintinho. Uma das coisas mais belas do mundo é um pintinho pequenininho, não é? Depois se torna aquele galo bonito, aquele frangão que a gente vai comer no domingo de hoje. Mas ele estava ali pairada, ela pairou
sobre aqueles ovos. E houve uma transformação. E ali surgiu uma nova criatura, seja um pintinho, um frango, um galo. Gente, quando o Espírito Santo de Deus, quando nós nos abrimos a esse repousar do Espírito Santo sobre nós, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo pairar sobre nós, a transformação que acontece na nossa vida, ela é incalculável. A transformação que pode acontecer na sua vida, independente daquilo que você vive hoje, se você permitir, eu nem digo no futuro, mas se você permitir agora, se você permitir nesse domingo, nesse dia, que o Espírito Santo repouse sobre você, que o Espírito Santo paira sobre você, que ele desça sobre você, você vai perceber e você vai experimentar quantas ações que ele vai fazer na sua vida. Ações essas que darão muitos frutos, muitos frutos. Olha ao seu redor aqui, dá uma olhada aqui assim, dá uma olhada para o lado. Você não vai ver muita coisa não, mas você vai ver ali o prédio da loja Canção Nova, a lanchonete, essa estrutura do rincão. Você que está acompanhando em casa, recebendo aí o sinal da TV Canção Nova na sua casa. Você que está acompanhando pela rádio, pela internet, no Brasil ou fora do Brasil, em tantos lugares. Tudo isso aqui, sabe do que é fruto? É fruto do que o Espírito Santo parou. O Espírito Santo pousou, repousou sobre o Padre Jonas. Em 1971, o Padre Jonas era um padre salesiano e ele vivia uma experiência em que ele estava na evangelização de muitos jovens, cansado, de tanto ele evangelizar os jovens, ele acabou se adoecendo, pegou uma tuberculose, foi enviado para um sanatório em Campos do Jordão e ali foi tratado, e mesmo ali tratado, ele começou uma evangelização com os jovens, as próprias irmãs lá permitiam ele fazer esse trabalho. E quando ele estava evangelizando aqueles jovens dentro do sanatório, uma missa de Natal toda festiva, as irmãs falaram para o padre superior dele, olha, é melhor você tirá-lo daqui, senão ele não vai sarar. E tirou ele, e depois ele voltou, ele foi para o colégio aqui em Lorena, numa cidade vizinha daqui de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. E ele lá naquele colégio, ele ficou sabendo que o padre Haroldo Hans, ele viria pregar um retiro, ele viria falar de uma manifestação do Espírito Santo, de um pairar, de um repousar do Espírito Santo que tinha acontecido nos Estados Unidos e que estava contagiando todo mundo e que tinha chegado no Brasil. Ele queria muito ter ido fazer aquele retiro, ele tinha sido escalado para uma outra missão, mas mesmo assim ele pôde participar do retiro, e naquele dia, o dia todo de oração, de pregação, de momento de descansar. No fim da tarde, o Padre Haroldo rezou pelo Padre Jonas. O Padre Jonas, naquele dia, ele recebeu uma unção tão grande na vida dele, uma unção que foi capaz dele sentir-se um homem transformado. O Espírito Santo pairou sobre ele e transformou aquilo que poderia ser algo choco, mas transformou numa vida nova. Ele relata para nós, e nos seus livros aqui, para nós da comunidade, que aquela noite para ele, aquele dia, ele nunca tinha rezado tanto na vida dele, da forma que ele rezou, após a imposição da mão do Padre Haroldo. O Padre Haroldo era algo diferente, era um anjo vindo do céu. Não, era um homem como ele, mas só que o Padre Haroldo se abriu à ação do Espírito Santo. Só que o Padre Jonas se abriu à ação do Espírito Santo. E tudo isso que você vê pela Canção Nova, e tudo isso que você conhece a Canção Nova, você chega aqui e fala, nossa, que lugar gostoso, é um pedacinho do céu. Nós tivemos no final de julho, nesse mês de julho, no meio do mês, o acampamento PHN, que reuniu aqui, nessa pequena cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, uma cidade que tem mais ou menos 35 mil habitantes, reuniu em 3 dias aqui mais de 100 mil pessoas, e mais de 100 mil jovens. E tudo isso é a ação do Espírito Santo que faz acontecer, porque um dia, lá em 1971, ele se abriu à ação do Espírito. Quando eu também, infelizmente, vivi um tempo na minha vida em que não era de igreja, em que não queria saber de missa. Minha mãe, minha família está me acompanhando agora, um beijo para vocês. Falava, Robson, acorda para ir para a missa, vai para a missa. Mãe, que missa o quê? Quero saber de missa não, missa é negócio para velho, igreja para velho, não, missa não. Vamos na Canção Nova, isso em 1995, 96. Não tinha toda essa estrutura que tem, mas já estávamos aqui. E eu falava, não, que missa, não queria saber de missa, não queria saber de igreja. Tinha uma vida toda errada, vivia nas baladas da noite, era líder de torcida organizada, vivia completamente errado, um namoro errado, uma vida errada, bebia, fumava, usava tudo que não deveria usar. E o que Deus fez na minha vida para hoje eu estar diante de você? Aquilo que fez no Padre Haroldo, aquilo que fez no Padre Jonas,
a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo pairou, assim como ele pairava naquelas águas no meio das trevas, e Deus fez tudo aquilo que hoje está ao nosso redor. Assim como o Espírito Santo repousou sobre Jesus, também ele repousou sobre mim e transformou completamente. Aqueles meus amigos que talvez acompanham, nossa, não acredito que o Robson está ali em cima hoje, não acredito que ele está na Canção Nova, olha só para onde você saiu. Esses dias eu peguei um álbum de foto antiga minha, nossa, deu até medo de ver com as fotos. Parecia fotos de monstro, tanto que eu estava desfigurado pelo pecado, pela podridão. E eu vi o quanto que Deus transformou, não só fisicamente, né? Também não sou grandes coisas, né? Sou alto, mas o quanto que Deus transformou aqui dentro, quanto que o Espírito Santo, quando ele pairou, quando ele repousou sobre mim, ele fez uma transformação na nossa vida, na minha vida. Seja ela de largar tantas coisas erradas, como faz ainda hoje. E quando a gente permite que Deus derrama o teu Espírito Santo sobre nós, para sobre nós o teu Espírito, repousa sobre nós o teu Espírito. Gente, aonde há pecado, diz a palavra de Deus em Romanos 5, versículo 20, onde há pecado, onde superabundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Aonde que talvez na sua vida hoje esteja abundando o pecado, esteja abundando a podridão, esteja abundando os erros, Deus promete para você que abre a esta ação do Espírito Santo. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu que era um chefe de torcida organizada, passei a trazer caravanas para a Canção Nova. Pensa, de quem levava caravana para o Maracanã, começou a trazer caravanas para a Canção Nova. Por quê? Porque Deus transforma, o Espírito Santo modifica, o Espírito Santo renova na nossa vida. O que vai acontecendo então conosco, que vamos vivendo, vamos levando, vamos indo, e de repente estamos numa mornidão. Quantos homens de Deus, quantas pessoas de Deus, eu digo até consagrados e consagradas, eu digo servos de Deus, coordenadores de grupo de oração, coordenadores de ministério de música, pessoas de Deus que foram e viveram essa transformação de Deus, foram se esfriando, foram vivendo uma aridez tão grande. E eu nem digo tanto aridez, mas eu digo uma tibieza. Você sabe o que é tibieza? Tibieza é quando a pessoa não quer nem rezar. Ela não tem nem vontade de rezar. É uma letargia espiritual que pega a pessoa, que ela não tem vontade de ir à missa, que ela não tem vontade de pegar o texto para rezar, que ela não tem vontade de confessar, não tem nem vontade de continuar ouvindo a pregação aí na sua casa. Isso é fruto de tibieza. E a tibieza, meu irmão, é o mal que tem atingido nós cristãos, é o mal que tem atingido muitos católicos, muitas pessoas de fé, muitas pessoas que já fez tantas graças no grupo de oração. Olha os nossos grupos de oração, quantas pessoas que infelizmente se deixaram vencer pela tibieza, se afastaram, voltaram uma vida ao mundo, e como diz São Pedro, a sua situação se torna 2 vezes pior do que a anterior. Porque deu liberdade à tibieza. Meu irmão e minha irmã, eu digo para você hoje, se você quer sair dessa tibieza, se você quer sair dessa aridez, eu convido você a pegar a palavra de Deus aí em 2 Timóteo. Pega comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Aí está o remédio para todo tipo de tibieza. Aí está o remédio para todo tipo de aridez. Aí está o remédio para você que é servo da igreja, que é servo, que é consagrado, que é consagrada, você que esteja aí no seu grupo de oração, na sua comunidade, na sua missão, aí está o remédio para a sua vida. Aqui nessa simples carta de São Paulo a Timóteo, Timóteo que era um jovem, Timóteo era jovenzinho, era um rapaz quando se tornou discípulo de Paulo. E olha o que Paulo diz a ele. Desculpa, olha o que o Timóteo escreve. Por isso, quero exortar-te. Está acompanhando aí? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por isso, quero exortar-te. Reavive, reinflama o carisma de Deus, reinflama o dom de Deus, o dom que Deus te deu, reinflama o carisma que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. Ou seja, reinflama o Espírito Santo que está em você, reinflama, reaviva aquilo que está dentro de você, que talvez hoje esteja apagado por essa tibieza. O remédio para a tibieza se chama reinflamar, reavivar.
E você sabe o que é reavivar? Eu fui lá no nosso dicionário para entender o que é reavivar. Reavivar é tornar vívido. Reavivar é dar uma nova vida, um novo ânimo. Eu vou pegar aqui, que em Tessalonicenses também diz sobre isso. Reavivar é tornar vívido, ter mais algo vivo, uma cor. Vamos, por exemplo, um laranja fluorescente, é uma cor reavivada. Era uma cor laranja, mas ela tornou-se fluorescente porque ela foi reavivada, ela foi dada mais cor, ela foi dada mais brilho. Isso é reavivar, é tornar vivicidade, é ter brilho, é ser expressivo. Meus irmãos, se nós estamos sendo apanhados, se nós estamos vivendo de uma forma com tibieza, a nossa solução se chama reavivar. A nossa situação, a nossa cura, a nossa libertação, o nosso remédio se chama reinflamar. Então, por isso que eu quero convidar você nesse dia a se abrir a essa ação do Espírito Santo, a deixar o Espírito Santo nesse dia repousar sobre você, a deixar o Espírito Santo vir sobre esse dia, pairar sobre você, trazer os dons. Reinflamar é como você, quando vai fazer um churrasco lá, você começou a colocar o fogo lá na churrasqueira, fez o carvão, colocou o carvão, já assou um tanto de carne, todo mundo já comeu a carne, mas só que aquele carvão ele foi apagando, as cinzas foram apagando, as cinzas foram crescendo, e lá no fundinho assim, ficou aquela pequena chama, aquele pequeno carvão ali latente, aquele pequeno carvão aceso. Reavivar é você deixar com que essas cinzas, sejam elas cinzas do pecado, sejam elas cinzas dos seus vícios, sejam elas cinzas da sua tibieza, é deixar elas sair, é você começar a abanar. Você começa a abanar, começa a soprar aquela pequena brasa, aquele pequeno carvão fumegante, vai soprando. Agora em pouco você viu aqui o diácono pegando o turíbulo e começou a balançar o turíbulo assim, para dar a bênção. Ali estava o incenso, os ministros colocaram um pequeno carvão, mas ele precisou balançar, ele precisou colocar em movimento aquele turíbulo, para que aquele pequeno carvão que estava incandescente, ele tomasse cada vez mais forte, reacendesse e queimasse aquele incenso. Na nossa vida é assim. O que você precisa fazer para reinflamar é soprar, é colocar em atividade, é colocar em movimento aquilo que você já recebeu. Jesus, após ter começado lá a sua missão, quando ele falou, o Espírito Santo repousa sobre mim, ele me ungiu. Gente, para os judeus, a unção era o seguinte, derramava-se óleo na cabeça deles, e aquele óleo descia-se pelo rosto, descia, por isso que fala, o óleo que desce pela barba de Abraão, descia pela barba, pelo corpo, pelos pés, ungia da cabeça aos pés. Quando Jesus leu aquela passagem, ele foi completamente ungido pelo poder do alto. Da mesma forma, quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, o Espírito Santo tomou uma forma de pomba, e que diz a palavra, pousou sobre ele uma pomba, veio do alto uma pomba e pousou sobre ele. Por isso que muitos dos nossos símbolos do Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo pousou sobre ele. Jesus precisava daquele batismo, não sendo ele seu Espírito já próprio, encarnado, mas ele quis se submeter ao batismo do homem, ao batismo da remissão dos pecados. Ele não tinha pecado, mas ele se submeteu porque diz a palavra, e logo em seguida Deus fala, eis o meu filho bem-amado, ao qual eu ponho toda a minha afeição, ao qual eu unjo, ao qual eu encho com o meu Espírito. Naquele instante Jesus passou a ficar repleto, cheio do Espírito Santo, mais ainda daquilo que ele era, mas ele foi ungido da cabeça aos pés com a unção do Espírito Santo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu quero te oferecer nessa manhã essa graça. A graça de você ser ungida pelo Espírito Santo, de você ser um homem ungido pelo Espírito Santo. Meus irmãos, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que você pode fazer, deixando o Espírito Santo agir em você, você não tem noção. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, há em nós um grande fervor, um grande avivamento dentro da nossa alma, do nosso coração. É como aquele vulcão que estava adormecido e de repente aquelas lavas começam a mexer, ela começa a reavivar. Aquelas lavas que estavam bem tranquilas, elas começam a reavivar, reinflamar e de repente, puf, explode aquela coisa maravilhosa e vem toda aquela lava
É bonito, né? É destruidor, avassalador, mas é lindo você ver aquela lava, porque houve ali um reavivar. O vulcão foi reativado, ele foi reanimado, ele foi reavivado, ele foi reinflamado. Eu quero dizer a você, se você quer melhorar a sua vida, se você quer mudar a sua família, se você quer mudar a sua casa, se você quer mudar o seu grupo de oração, para de ficar reclamando do seu grupo de oração, para de ficar reclamando do seu pároco, da sua comunidade, e seja um homem, e seja uma mulher reinflamada do Espírito Santo. Seja um homem ousado do Espírito Santo, e serem reinflamado, deixar o Espírito Santo te reinflamar, deixar o Espírito Santo, o dom que Deus te deu, o carisma que Deus te deu, deixar ele reinflamar, é você colocar isso numa coragem. Reinflamar, o sinônimo de reinflamar é ter coragem, é ter ousadia, é ter desassombro para pregar, para ir falar de Deus, é ter esse dínamo na sua alma para falar. E tudo isso resume numa palavra grega que diz parresia. Quantos do nosso grupo de oração têm vivido essa letargia? Quantos de nós temos vivido essa tibieza enorme? Porque está faltando valentia. Não é valentia de desafiar todo mundo, mas é uma valentia consigo mesmo, de vencer as suas más tendências, de vencer os seus erros. É uma coragem de proclamar a palavra de Deus, é uma coragem de dizer, eu sou de Deus. Meus irmãos, olha no mundo que estamos. Olha a situação do nosso país, olha a nossa educação, olha a nossa saúde, olha a nossa vida, olha o nosso Brasil. Essa semana eu estava conversando com um amigo lá de Tocantins, de Palmas, ele falou, olha, eu vou para a Espanha, porque ele já não está aguentando mais. Eu falei, cara, fica por aqui mesmo que Deus vai agir. Mas olha, o que está faltando é de nós, cristãos corajosos, cristãos valentes, cristãos, homens e mulheres com desassombro, que assumem cheios, reavivados, honestos, íntegros, que assumem cargos ao qual Deus vai colocar cada um de nós. É preciso que nós tenhamos essa sabedoria, é que nós tenhamos essa graça de tomar posse desse avivamento, de tomar posse desse reinflamar, de tomar posse dessa, como diz a palavra de Deus, de reavivar, reinflamar o dom que há em você. O seu grupo de oração, lá na sua comunidade, na sua missão apostólica, o que vai fazer a diferença, meu irmão, é a sua intimidade com Deus, é você pedir, é você clamar o Espírito Santo todos os dias, todas as horas. O que permanece e o que faz nós da Canção Nova a permanecermos de pé, a continuarmos confiantes que Deus vai intervir, que Deus vai agir, é a coragem, é a parresia, é o Espírito Santo de Deus. O que nos torna aqui corajosos, mesmo em meio às crises financeiras que o mundo tem vivido, é o Espírito Santo de Deus, que nos torna corajosos, audaciosos, é essa parresia, meus irmãos. Para que você, para que a sua família, para que a sua vida seja transformada, você precisa. Eu digo, você precisa pedir esse reavivamento. Você precisa pedir que o Espírito Santo te reinflame. Pedir que o Espírito Santo sopra em você ainda aquela chama, aquela labareda que ainda está fumegante dentro do seu coração, que talvez por causa de quantidade de cinza que você viveu, como a gente costuma dizer, né, está só o pó. Esse só o pó, ele saia dessa condição, porque você vai permitir que o Espírito Santo ele sopre, ele lance sobre você esse novo ânimo, esse novo dínamo, essa nova força. E quando você permitir isso, você vai começar a experimentar todos os dons. Nós precisamos, nós, Renovação Carismática Católica, nós dos grupos de oração, precisamos reavivar os dons carismáticos em nós. Nós precisamos viver com coragem o dom da profecia, o dom das línguas. Precisamos viver o dom de milagres, precisamos tocar no dom da cura e da libertação. O que Jesus disse quando ele recebeu o Espírito Santo? Vou voltar lá em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele repousou sobre mim, ele me consagrou com essa unção, para anunciar a boa nova da palavra. Enviou-me para proclamar a libertação, olha o dom da libertação. Proclamou-me para curar os cegos,
e dar a eles a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos. Nós que recebemos essa unção, nós que recebemos esse dom, nós que somos reavivados, nós que somos reinflamados pelo Espírito Santo de Deus, nós que vivemos a experiência da renovação carismática católica, de vivermos a experiência do batismo do Espírito Santo, nós não podemos nada menos do que colocar em uso os dons que Deus nos deu. Seja ele o dom da cura, seja o dom da ciência, palavras de ciência, não tenha medo de proclamar na sua paróquia, no seu grupo, no seu momento de oração, e nós vamos rezar e Deus vai agir em nós. As palavras de ciência que Deus for te dar, as palavras de sabedoria. Se Deus te der a graça de você rezar pelo milagre, reze. Olha, vocês nos acompanharam, acredito, no ano passado, o SOS William, que nós estávamos rezando, para um dos seminaristas que estavam em estado praticamente abandonado pelos médicos. A própria medicina já não acreditava que talvez ele iria sobreviver. Já pediu para os outros seminaristas que estavam com ele no hospital, após aquele acidente da Kombi, irem despedir dele, porque talvez ele nem ia sobreviver. Você rezou? Quem aqui rezou pelo William? Levanta a mão. Olha, você rezou. O William está aí, ó. Daqui uns anos vai se ordenar. Vai dar testemunho aqui, porque você foi responsável pela vida dele. Porque você usou o dom da fé, você acreditou, você confiou, você deixou o Espírito Santo, como nós também, aí eu coloco no plural, nós deixamos o Espírito Santo agir em nós rezamos com destemor, nós rezamos com valentia, nós rezamos com parresia, é isso que as nossas famílias precisam. Minha gente, quer ver as coisas ser transformadas? Quer ver aquele ovo não ser somente um ovo frito na frigideira, mas quer ver aquele ovo ser novamente um pintinho, um frango, um galo? Deixa o Espírito Santo pairar sobre você. Deixa o Espírito Santo agir em você. Peça o Espírito Santo. Talvez você tenha vivido tantos bloqueios. Talvez você tenha vivido tantas preconceitos. O que é um preconceito? É um conceito antecipado de alguma coisa que eu nem tenho um conhecimento pleno. Talvez você tenha vivido isso com a renovação carismática, com os grupos de oração, com a ação do Espírito Santo, com o dom de línguas. Mas eu quero pedir a você que você deixe essa consciência ateu cair por terra. Quantos em nossas faculdades, em nossas universidades, quantos mestres, até homens muito sábios, professores, mestres mesmo, pessoas capacitadas, mestres, que estão influenciando, que estão agindo com ateísmo dentro da nossa faculdade, na consciência dos nossos jovens. Não porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, olha o que a igreja errou. Meu irmão e minha irmã, se houve erro de pessoas na igreja, olha o que o Espírito Santo te propõe, olha o que Deus te fala, olha o que Jesus te diz, que Ele repousará sobre vós o Espírito Santo, que Ele fará pairar sobre ti o Espírito Santo e poderá transformar todas as coisas. Você quer que a situação na sua casa seja melhorada? Quem tem um problema aí na família, levanta a mão. Quem tem um problema, levanta a mão. Quem tem dívida aí, abaixa a mão. Todo mundo abaixou a mão agora. Quer fé para solucionar ela? É claro, você vai ter que lutar, esforçar, suar. Mas tenha fé, tenha coragem, tenha empenho, busque esse destemor de Deus, peça constantemente, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Deixe os dons, meus irmãos, deixe os dons fluir no seu grupo de oração, no seu movimento, na sua pastoral. Deixe os dons carismáticos fluírem dentro da sua casa. Lá no seu banheiro, você tomando um banho, deixe o Espírito Santo de Deus fluir em você. Eu conheci um padre, que é daqui da minha cidade de Resende. Ele morou um tempo na capelania militar, padre Djalma. Eu não sei onde ele está hoje. Ele diz que ele participou de um encontro de oração com o padre Jonas, e ele ficou totalmente fechado com tudo aquilo que o padre Jonas pregava. E tudo aquilo que o padre Jonas pregava, eu estou tentando trazer um pouco para você dessa partilha aqui. E ele falou que, depois daquele encontro que ele teve com o padre Jonas, de oração, ele saiu completamente resistente. Mas ele queria experimentar aquilo que aquele homem experimentou. Eu quero oferecer a você também, queira experimentar o que eu experimento todo dia. Eu digo por mim, queira experimentar o que eu experimento todos os dias. Todos os dias eu experimento isso.
E ele dizia, eu estava indo embora, não tinha sentido nada no grupo de oração. Mas quando eu estava dentro de um túnel, um pequeno túnel que tem em Resende, ali o Espírito Santo repousou sobre mim. Ali eu comecei a rezar em línguas. O Padre Jonas relata na história dele, que quando o Padre Haroldo impôs as mãos sobre ele, não foi naquele primeiro instante que ele começou a rezar em línguas, não foi. Ele começou a ter vontade pela oração. Ele começou a ter gosto pela palavra de Deus. E logo seguinte ele foi experimentando os dons carismáticos. Na nossa vida é assim. Talvez você tenha criado essa barreira. Talvez você tenha criado esse obstáculo, esse preconceito com tantas coisas. Mas o que eu quero te convidar nessa manhã é que você experimente. Que você se permite a ação do Espírito Santo vir sobre você. Pega comigo agora em Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 19. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amém? Diz o seguinte: não apagueis, não extingueis o Espírito Santo. Não desprezeis os dons de profecia, mas examinai e guardai tudo. Na Bíblia da Ave Maria diz muito isso: não extingueis, não extingais o Espírito Santo. O que é, hoje, nós vemos, e que é importante, toda uma preocupação com a extinção do mico-leão-dourado, a extinção da baleia não sei do que, a extinção da tartaruga não sei da quanto. É importante, a natureza é fundamental. Mas quantos de nós nos despreocupamos com a extinção do Espírito Santo dentro da nossa casa? O Espírito Santo está deixando de ser extinto dentro dos nossos lares. O Espírito Santo está sendo extinto, dentro dos nossos grupos de oração. E o que o Senhor nos fala: não extingais, não apagais o Espírito Santo. E Timóteo diz: reavivai, reinflamai o Espírito de Deus. Sabe por que Paulo se tornou o grande homem que foi? Porque ele era inflamado do Espírito Santo. Um dia Paulo e Silas, eles foram presos. Os dois foram presos. Em Atos 16 relata essa história, porque eles curaram, eles libertaram uma mulher que era cartomante, que era vidente. Eles libertaram elas do espírito mau. E por causa dos patrões dessa mulher, eles fizeram com que, envolveram a sociedade e fizeram com que Paulo e Silas foram presos. E quando eles foram presos, eles foram esquartejados, bateram neles, de todas as formas possíveis, e jogaram eles na cela. E quando eles estavam na cela lá, não era uma cela bonita como hoje não, que tem até cama, televisão, frigobar, né, com delação premiada, não, isso não. Era uma cela mesmo lá, no meio de pedras, frios, com rato, com goteira, escuro. E ainda os chefes dos exércitos falou: olha, põe aí um esquadrão aí para tomar conta desses dois homens, porque esses dois homens é perigoso. Naquela noite, aqueles dois homens fizeram o maior grupo de oração que aconteceu na nossa terra. Eles começaram a rezar, eles começaram a clamar. Diz a palavra em Atos 16 que eles começaram a louvar a Deus de tal forma que eles louvavam a Deus, que aquelas correntes, que aquela cadeia, tudo se abriu. Houve um terremoto tão grande que tudo se abriu. E todos os presos, não somente os dois, todos os presos, a cadeia de todos aqueles que estavam presos lá naquele, podemos dizer, lá naquela presídio, todos eles foram soltos. Aquele homem, o carcereiro, vendo aquela situação toda, depois daqueles dois malucos ficarem rezando, ficarem proclamando a Deus, ficarem chamando o Espírito Santo, ficarem louvando a Deus, aquele homem já pegou a espada e já ia, se matar. Aí Paulo falou: não te faça isso. Logo em seguida, aquele homem levou eles, os dois, para sua casa, tratou das feridas deles,
E Paulo e Silas rezaram pela família daquele carcereiro. Ele e toda a família passou a acreditar no Senhor. Por causa de 2 homens que, mesmo depois de ter sido ultrajados, açoitados a noite toda, louvaram a Deus, clamaram a Deus, pediram o Espírito Santo. Paulo se tornou um grande evangelizador. Paulo se tornou um grande homem que foi capaz de quebrar o maior império que houve na face da terra, que foi o Império Romano, por causa de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, gente, o mesmo Espírito Santo que agiu em Paulo, o mesmo Espírito Santo que pairava quando Deus criou o mundo sobre as águas, o mesmo Espírito Santo que repousou sobre Jesus, parou em Jesus, o mesmo Espírito Santo que agiu em Paulo, que agiu em Pedro, que agiu em Silas, o mesmo Espírito Santo que agiu no Monsenhor Jonas Abib, o mesmo Espírito Santo que há 50 anos atrás veio de uma forma poderosa lá em Duquesne, numa cidadezinha dos Estados Unidos, numa faculdade, e naqueles jovens reinflamaram eles, e ali nasceu a renovação carismática católica. O mesmo Espírito Santo está aqui hoje e vai vir sobre você. Você acredita nisso? Você quer isso? Você quer? Tem certeza? Não convenceu não, hein? Quem quer, levanta a mão. Quem quer receber essa força, essa unção nova, de todo o seu coração? Você que quer, então, coloca a mão já no seu coração e repita comigo assim: Senhor Jesus. Vamos lá, fala mesmo. Senhor Jesus, eu convido o Espírito Santo de Deus a fazer morada dentro do meu coração. A fazer morada dentro do meu coração. E te peço, Senhor, dai-me a coragem, dai-me a coragem, dai-me a valentia, dai-me a valentia, dai-me o destemor, Senhor, dai-me o destemor, Senhor, dai-me a audácia, dai-me a audácia dos santos, a audácia dos santos, a audácia de Paulo, a audácia de Paulo. Dai-me, Senhor, Dai-me, o Senhor, desassombro, o desassombro, o entusiasmo do teu Espírito. o entusiasmo do teu Espírito. Senhor, dai-me essa intrepidez. Dai-me essa intrepidez. Eu quero, Senhor. Eu quero essa parresia na minha vida. Eu quero essa parresia na minha vida. Eu quero ser um homem cheio do teu Espírito, Senhor. Eu quero ser um homem cheio do teu Espírito. Eu quero que a minha casa, Jesus, eu quero que a minha casa seja um lar, onde o Espírito Santo de Deus, seja soberano. Venha, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Venha sobre a minha mente. Venha sobre a minha mente. Sobre a minha consciência. Sobre a minha consciência. Sobre tudo aquilo que passa nos meus pensamentos. Sobre tudo aquilo que passa nos meus pensamentos. Todos os conceitos que entraram. Todos os conceitos que entraram. Que estão na minha cabeça. Que estão na minha cabeça. Que estão na minha mente. Que estão na minha mente. Aqueles conceitos, Senhor. Aqueles conceitos, Senhor, que são anticristo. Que são anticristo. Eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor, que eles agora saiam em nome de Jesus. Saiam em nome e que o Espírito Santo de Deus possa reinar na minha mente, na minha consciência, nos meus pensamentos. Eu quero, Senhor, me tornar um homem avivado, reavivado, reinflamado pelo teu Espírito Santo. Sim, Jesus. Dai-me os dons. Usa-me com os teus dons. Para salvar aqueles, meu Deus, que eu tanto amo. Aqueles que caminham comigo, aqueles que me ouvem, aqueles que trabalham comigo. Dai-me, Senhor, a graça de ser cheio, transformado pelo teu Espírito Santo. Irmãos, nós corremos um risco muito grande de estarmos sedentos, com muita sede, e morrer do lado da fonte. Tem uma história que talvez você já ouviu várias vezes, mas eu quero repetir, que me veio na cabeça. Um grande alpinista foi para uma montanha escalá-la, levou todos os seus equipamentos, se prendeu à montanha, se prendeu à rocha, colocou o mosquetão na corda, colocou a sua corda de segurança, estava escalando, começou a anoitecer, começou a esfriar, e de repente, já estava bem noite, um breu total, uma escuridão total. A corda dele se rompeu e ele começou a cair montanha abaixo. E de repente a corda de segurança o travou. Ele ficou pendurado, passou a noite toda ali,
pendurado naquela escuridão, pendurado naquela montanha que ele passou a tarde toda escalando, a noite toda. Era uma montanha altíssima. E de repente, Deus falou, ele começou a rezar: Senhor, mas eu me treinei tanto, eu me preparei tanto para subir essa montanha, e agora que eu estava no cume dela, eu caí. E agora, Senhor? Ele começou a rezar. E Deus falou no coração dele: corte a corda. E aquele homem falou: não vou cortar a corda. E Deus falava: corte a corda. Aquele homem não queria cortar a corda. Começou a esfriar, 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 esfriar. Aquele homem teve hipotermia e morreu ali, com a faca na mão. E Deus falando com ele a madrugada toda: corte a corda, corte a corda. Ele lutando e não querendo cortar a corda, porque nossa, o senhor vai me matar. E Deus falava: corte a corda, e ele não cortava. Quando chegou no outro dia, os outros alpinistas começaram a subir e viram que aquele homem estava a 1,5 metro do chão. Estava a 1,5 metro do chão. Às vezes nós estamos dessa forma. Deus tem falado conosco: estou derramando nesses últimos tempos o meu espírito. Olha, gente, olha para a história da igreja. Leia um pouco mais sobre a história da igreja. E você olhando a história da igreja, veja em qual tempo, nesses anos todos, que foi tão derramado o Espírito Santo de Deus, como nesses últimos tempos. Quantas pessoas de fé, quantos milagres, quantas ações do Espírito Santo de Deus. Olha, hoje nós temos uma TV que leva até as casas, até os presídios, até os hospitais, a Santa Missa. Que bênção! Mas só que Deus está falando para você: corte a corda, reinflama o carisma que há em você. E você com medo, você com insegurança, você com preconceito porque acha que vai morrer. E Deus tem falado: reinflama o dom que há em você, sai dessa tibieza, saia dessa letargia, reinflama o carisma que há em você, meu irmão. E você com medo de cortar a corda, vai morrer com sede do lado de uma bica. Não, você precisa tomar dessa água de Deus. Você precisa deixar o Espírito Santo que há em você, ele reinflamar, ele reincendiar a sua alma, ele reincendiar você. Olha, você que tem vivido essa tibieza, eu digo porque eu também já vivi. Eu já vivi momentos da minha vida que eu não queria nem ir na missa, que eu não queria nem rezar um Pai Nosso, nem uma Ave Maria, que eu não acreditava em nada. O que me fez sair, e o que me faz sair quando essa tal de tibieza me assombra, aí eu falar para o meu irmão: reza por mim, por favor. Peça muita oração. Peça para que as pessoas rezem por você. Você que tem vivido isso, essa letargia, essa tibieza, sem vontade de rezar, peça que rezam por você. Não é só: reza por mim lá, viu? Não. Ajoelha nos pés do seu irmão, da sua irmã, independente de quem ela seja, se ela seja ministeriada ou não, de cura, libertação, seja do que for. Se ajoelha com a sua humildade e fala: reza por mim, meu irmão. Reza por mim, reza por mim, reza por mim. Peça oração no processo de cura interior. Em um processo de libertação, onde uma pessoa, ela vive surtos demoníacos na vida dela, por causa de tantas realidades, é um outro contexto. Aí existe uma oração que chama oração de saturação. Oração de saturação. Sabe o que é isso? É você receber tanta oração, que você vai ficar saturado de tanto receber oração. Quando você perceber: nossa, eu estou saturado, tanto que reze por mim, você procure ficar mais saturado ainda. Se sature mais de oração ainda. Porque é isso que vai te tirar, talvez, de uma morte espiritual. Se muitos dos nossos líderes, muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos coordenadores de pastoral, de movimentos, de grupo de oração, coordenadores de ministério de músicas, ministros de músicas, pregadores, tivesse a humildade de pedir oração, nessa oração de saturação, não teria caído no que caiu. Porque faltou a humildade de pedir: reze por mim, eu preciso. Hoje, não queira morrer numa morte espiritual. Não queira morrer a 1 metro do chão como aquele alpinista, sem cortar aquela corda. Não queira morrer do lado da bica, de sede porque não quer beber da água. Mas deixa o Espírito Santo te reinflamar, meu irmão. Deixa o Espírito Santo te reinflamar, minha irmã. E eu tenho certeza
Eu tenho certeza, eu garanto com você, eu me comprometo com você, que se você permitir o Espírito Santo reinflamar o dom que é em você, e se você não tornar outra pessoa, você volta aqui e fala, é mentira esse negócio aí. Mas permita, mas deixe o Espírito Santo te reinflamar. Vamos ficando em pé e nós vamos rezar nessa manhã. Nós vamos fazer desse local aqui um pequeno cenáculo. Eu já quero convidar você que no dia 25 a 26 de agosto, nós teremos aqui na Canção Nova, cenáculo na Canção Nova. Padre Alberto Gambarini, Padre Adriano Zandoná, Ministério de Música, Adoração e Vida, Valmir Alencar e toda a companhia. Eu estarei também junto. Jales aqui, a Renata, todo o Ministério de Música, Padre Jonas vai estar conosco. Nós vamos fazer desse rincão um cenáculo avivado, um cenáculo tremendo. Da mesma forma que aconteceu em Pentecostes, vai acontecer aqui. Eu quero convidar você a já estar conosco, de 25 a 27 de agosto. Venha para estar com a gente aqui na Canção Nova. Vai ser uma bênção. Agora eu quero convidar que você, nesse instante, permita que essa sala de cenáculo aconteça com você agora. Abre um pouco seus braços, solta de quem está ao teu lado, se é o teu esposo, tua esposa, teu amigo. Dá um espaço, se prepare para que Deus possa agir no seu coração. Queira, deseje, feche os seus olhos já. Já deseje isso do fundo da sua alma. O Jales vai ministrar uma música e você vai desejar do fundo do seu coração que o Espírito Santo te reinflame. Você vai desejar do fundo do seu coração que o Espírito Santo derrama sobre você uma porção tão forte, tão dobrada da sua ação, que vai te ungir da cabeça aos pés. Já vai desejando do seu coração, já vai falando, Senhor Jesus, eu quero Jesus nessa manhã ser reinflamado. Eu quero viver essa experiência de transformação. Paira, Senhor, o teu Espírito sobre mim. Repousa, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a minha vida, nos meus sentimentos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai cantando. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Cante isso. Vá pedindo com fé. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Pensa na sua vida, na sua história, Espírito Santo repousa nas condições que você tem vivido, nas condições que você está hoje. Espírito Santo repousa. Traz unção, traz unção, traz unção a nós. Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo, Espírito Santo repousa sobre nós. quero convidar você agora a colocar a mão na cabeça de uma pessoa que está do seu lado. Põe a mão na cabeça dessa pessoa. Fiquem de 2 em 2. Vamos cantando. Espírito Santo, Espírito você canta Santo. sobre essa pessoa. Espírito Isso, põe a mão na cabeça dela. repousa. Da mesma forma que você deseja receber esse reinflama do Espírito Santo. repousa. Os dons carismáticos, os dons infusos, os dons efusos,
Fala, vem Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Diante daquilo que você tem vivido, talvez uma tibieza, uma aridez. Espírito Talvez você Santo esteja mal mesmo. Só o pó. Espírito Fala, vem Santo Espírito repousa. Santo de Deus, vem. Espírito Santo repousa. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Vem Espírito Santo de Deus, vai rezando, cantando com essa pessoa. Espírito Santo repousa. Ministra a oração sobre ela. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa, repousa. Vem Espírito Santo. Sobre nós. Vem Espírito Santo. Pessoas que estão Sobre tristes. todos nós. Você tem vivido uma tristeza enorme. Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo vir curar você dessa tristeza. Repousa. Você está até mesmo um passo à depressão. Sobre Deixa o Espírito Santo vir sobre você. Vem Espírito Santo. Vá pedindo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Se você não sabe o nome dela, pergunte. E começa a rezar por ela agora. Fala, vem Espírito Santo, venha curar. Venha transformar, Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus reavivar, restaurar, reinflamar, Espírito Santo, aquilo que talvez esteja árido, aquilo que esteja vivendo na tibieza, que não tem nem vontade de rezar, não tem nem vontade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Vem Espírito Santo. Reinflama, Senhor, o coração desses nossos irmãos que hoje necessitam receber uma unção renovada. Vem Espírito Santo de Deus, vai falando com as Suas palavras mesmo, vai pedindo, vem Espírito Santo de Deus, renove o ministério desse meu irmão, renove, Espírito Santo, a ação Tua na vida dessa pessoa. Vem Espírito Santo de Deus renovar os nossos grupos de oração, renovar a nossa vida espiritual. Vem Espírito Santo de Deus. Queima, Espírito Santo, aquilo que é tibieza. Vem Espírito Santo de Deus, queima com teu fogo abrasador, Espírito Santo, aquilo que seja preguiça, desânimo. Senhor, com desassombro, com intrepidez, com ousadia, com a parresia, Espírito Santo. Nós te pedimos, Espírito Santo, reaviva esses corações. Corações feridos, corações magoados, corações chateados. Vem Espírito Santo de Deus. Reinflama, Espírito Santo, reinflama esse carisma. Reinflama, Espírito Santo, esse dom que está em cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Cura, Espírito Santo, esses relacionamentos, esses matrimônios que estão, Espírito Santo, desfalecendo por falta de diálogo, de amor. Vem Espírito Santo de Deus, reinflama o amor dos casais, das famílias. Vem Espírito Santo de Deus, repousa sobre a nossa casa, sobre os nossos lares, os nossos filhos. Vem Espírito Santo de Deus, repousa no nosso país, repousa em nossa política do Brasil, Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, repousa nos nossos lares, nos hospitais, nos presídios. Vem Espírito Santo de Deus, repousa em nossas paróquias, na vida dos nossos párocos. Vem Espírito Santo de Deus, repousa na vida dos nossos bispos, na vida do Papa João Paulo II, na nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Vem Espírito Santo de Deus, faça um avivamento acontecer, Espírito Santo. Reinflama, Espírito Santo, reaviva, Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, levanta os seus braços agora. Levanta os seus braços, levanta mesmo. Isso, vamos rezar, irmãos. Vai pedindo, vai cantando. Espírito Santo repousa. Canta isso, só isso. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Isso, força na sua voz. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Com confiança. Não pense agora no tempo. Espírito Santo repousa. Não pense que você já está rezando muito. Não, pelo contrário.
Temos muito o que rezar. Não pense agora, eu não estou sentindo nada. Não se preocupe com o que vai sentir ou deixar de sentir. Tenha fé que o Senhor está se derramando sobre nós. O Espírito Santo, Ele está sendo derramado sobre você. Isso é que importa. O Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, não sentiu nada no dia que ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Não sentiu nada na hora. Apenas acreditou. E Deus foi agindo na vida dele a partir daquele dia até os dias de hoje, poderosamente. Isso pode e vai acontecer na tua vida. Erga mesmo o seu braço, não se canse agora. E canta, Espírito Santo, repousa. Abrindo o seu coração pela fé, acreditando, serei uma criatura nova, porque o Senhor repousa sobre mim. Repousa sobre o caos da minha vida. Repousa sobre as minhas necessidades. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa. Repousa, Espírito Santo. Vai cantando mais forte. Espírito Santo, repousa. Vai falando, vem, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, repousa. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa. Oh, vem, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa sobre nós. Sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre. Já solta a sua voz, reza no Espírito. Você que já reza em línguas, levanta seu braço mesmo. Vai soltando a sua voz no Espírito. Vai acompanhando os Jales nessa oração. Deixa o Espírito Santo rezar em você, por você. Solta a sua voz, irmão, como você nunca rezou antes. Deixa ir embora. Deixa ir embora agora a tibieza em nome de Jesus. Sede liberto em nome de Jesus de todo espírito de tibieza, de toda aridez espiritual. Você que está mal, você tem vivido mal, cansado, desanimado, fatigado, reza, solta a sua voz, solta a sua voz. Este é o remédio. Reinflamar o Espírito Santo. Este é o remédio para toda tibieza. Solta a sua voz. É um simples dom. O Senhor quer tirar todo o medo da oração em línguas. Medo de estar inventando uma oração. Você não está inventando nada. Quem inventou essa oração foi o Espírito Santo. Ele que colocou essa oração na boca da igreja, dos primeiros discípulos de Jesus, ao derramar o Espírito Santo, ao ser derramado sobre nós. E essa graça chega hoje até você que está acompanhando em casa, chega até o teu coração. Pessoas que sentem um desejo de orar em línguas, vindo de dentro, vindo do profundo da sua alma, mas ficam com medo. Será que é verdade isso? É verdade. Esse impulso interior que até contradiz seu entendimento. É a graça de Deus, é a graça da oração, o dom de línguas que você está recebendo. Ninguém entende, porque é um gemido inefável do Espírito Santo de Deus em nós, orando ao Pai, clamando por nós, pela nossa cura, nossa libertação, a reconstrução do homem e da mulher que foram danificados pelo pecado. Agora vai acontecendo em você que ora em línguas. Então ore mesmo, ore para valer, ore sem medo. O Senhor vai reconstruindo o seu coração e vai trazendo paz.
Ele vai trazendo no seu interior, no seu coração, uma paz que você nunca tinha sentido antes, que você nunca tinha experimentado, apesar de todos os problemas que você tem. Porque é o Senhor que está sustentando você com a paz do ressuscitado, a paz que vem de Deus. Você que está sentindo vontade de chorar agora e não sabe explicar, é o amor de Deus te alcançando. Através do batismo no Espírito Santo, você está sendo profundamente amado por Deus. E você recebe isso sem entender nada. Você não entendia, agora está entendendo que é o Senhor te amando. E esse amor vai ser, é tão forte, é tão poderoso, que você começa a chorar. É grande demais, é amplo demais, é um entendimento que ultrapassa. Você simplesmente acolhe e deixe-se amar mesmo pelo Senhor nesta hora. Vem, Espírito Santo. Isso, vai soltando a sua voz. Deixa o Espírito Santo agir em você. Eu convido mesmo a você fechar um pouco os seus olhos, levantar os teus braços. Eu gostaria que você intensificasse a sua oração para quem está lá em casa, para quem você deixou lá. Reze, solta a sua voz, que as pessoas ouçam a sua oração. Vá rezando, deixa a sua voz crescer. Deixa o Espírito Santo agir em você. Como o Jales falou, é um simples dom de línguas, mas se você permite que ele flua em você, você vai experimentar tantos outros, tanta graça, tanto avivamento, tanta força. Isso, vai rezando, deixa o Espírito Santo te conduzir. Aumenta a sua voz. Eu vou até pedir para o ministério abaixar um pouco, para que a sua voz ela seja ressaltada neste momento, a sua oração. Isso, vai rezando. Não vá assistindo a oração, mas reze. Intensifique. Você que já reza em línguas, você que já tem uma experiência de oração, intensifique a sua oração, contagie quem está do seu lado. Vá rezando, deixa o Espírito Santo trazer em nosso meio as curas, as libertações, as palavras de profecia, as palavras de ciência. Solte a sua voz, vai, aumente o volume da sua oração. Quero convidar você a pôr a mão na sua cabeça agora e ora no Espírito sobre a sua mente. Ora. Isso, força. Ora mesmo. Nós estamos num Kairos do Espírito Santo e pedindo que o Espírito Santo tenha um controle de toda a nossa mente, que muitas vezes age contra nós no momento da oração. Muitas vezes nos coloca, vem muitos questionamentos, pensamentos diversos, para que nós não oremos. Então agora nós vamos orar sobre nossa cabeça, pedindo que o Espírito Santo batize todos os nossos pensamentos. Solta a sua voz, força, força. Isso, coragem. Isso, irmão, é fé. É fé, acredite. Você que sempre foi muito disperso para rezar. Você que sempre teve muita dificuldade para rezar porque sua mente não consegue se concentrar. Agora ore. Sim, Espírito Santo, nós estamos colocando controle de todos os nossos pensamentos diante de Ti, Senhor.
Continua rezando. A imagem que o Senhor me dava era de uma mente sendo como que numa linha de produção, as peças sendo modificadas, tirando aquelas engrenagens de um lado, colocando a engrenagem de outro lado, como que se na nossa cabeça estivesse acontecendo agora uma grande modificação, ferramentas sendo usadas para ajustar outras engrenagens, e elas tendo a flexibilidade de mudar de um lado para o outro. Uma engrenagem de um lado funcionaria do outro e a outra do outro, como que no rodízio de pneus de um carro, as engrenagens sendo mudadas de local. É o Espírito Santo dizendo no meu coração e para você, que você precisa deixar que as ações do Espírito Santo, elas ajam na sua cabeça, em todas as áreas dela. Que você permita com que a sua mente, a sua consciência seja trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Como que uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência. O Senhor colocava no meu coração também pessoas que estavam com dores de estômago. Você veio para cá como que se estivesse com azia, e ao você tomar o seu café da manhã, isso te fez muito mal. Deus está curando você disso, porque você está permitindo o Espírito Santo trabalhar no seu interior, trabalhar no seu coração, trabalhar nos seus sentimentos, trabalhar na sua consciência. Você está permitindo o Espírito Santo reinflamar você. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ainda temos esse dia, meu irmão, todo de oração. Levanta um pouco seus braços agora, num sentido assim de abandono, como que você estivesse dando um livre acesso mesmo, de abandonar no Senhor. Abra os seus braços, como Jesus, que na cruz se estendeu todo. E diga assim: Senhor, nesse dia eu dou livre acesso ao Senhor. Agir na minha vida. Repousa, Espírito Santo. Repousa sobre mim. Repousa, Espírito Santo. Eu quero, eu preciso. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, repousa. Canta forte isso, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa. Vem, Espírito Santo, continua a realizar as suas curas, a sua libertação. Vem, Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo, repousa. Traz unção a nós. Traz unção a nós. Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações. Espírito Santo, repousa sobre nós. Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!